Bom alunos do sétimo ano. Olá, como vai? Tudo bem? Espero que sim, né? Vamos para mais um vídeo para aqueles que dispõem aí da tecnologia necessária para poder acompanhar os vídeos, que é uma forma aí que a gente acaba encontrando de poder estar interagindo mais com vocês. Na aula de hoje eu vou fazer um breve resumão das coisas que a gente viu nesses encontros virtuais, para depois a gente explicar o que a gente vai fazer na aula de hoje. A primeira aula a gente falou sobre a organização político-administrativa do Brasil, só para relembrar, né? Que o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, 5 regiões, regiões Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, mas que não é a única forma de regionalizar o país. Essa forma que eu acabei de mencionar é a regionalização oficial do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas não é a única. A gente tem também, por exemplo, que a gente viu nas nossas aulas, a regionalização por características econômicas, complexos regionais, desenvolvida pelo geógrafo Pedro Geiger, em que ele divide o Brasil em regiões amazônica, nordeste e centro-sul, de acordo com as características ou semelhanças econômicas entre as porções do território. E a gente viu também sobre a questão política, como que o Brasil é organizado, né? Que o Brasil possui 3 esferas de poder: executivo, legislativo, judiciário, que do poder executivo tem como representantes o presidente da República na esfera federal, nas esferas estaduais os governadores e nas esferas municipais os prefeitos. O poder legislativo é representado na esfera federal pelos senadores e deputados federais, nas esferas estaduais pelos deputados estaduais ou distritais, porque nós temos o Distrito Federal, né? E nas esferas municipais os vereadores. Por último, no poder judiciário, nós vimos que temos lá as Supremas Cortes, o Supremo Tribunal de Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, as comarcas municipais, os tribunais regionais nos estados. Então a gente tem essas estruturas políticas e estruturas de governo e estruturas jurídicas para garantir o bem comum, para poder garantir a harmonia da convivência em sociedade. Pois bem, essa harmonia não é tão simples, mas esse é o objetivo, para manter uma organização dentro do país, para que não viremos uma anarquia onde todos fazem o que querem. Existem leis, existem pessoas responsáveis por resguardarem essas leis. Depois, na aula 2, as regionalizações brasileiras, né? Que basicamente é aquilo que eu acabei de mencionar, de que o IBGE divide em 5 regiões, o Pedro Geiger dividiu em 3, mas o mais usual, né, que a gente utiliza mais no dia a dia, são as regiões do IBGE, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí uma passada bem rápida aí sobre as características principais de cada uma dessas regiões. A região Norte é a região de predominância da floresta amazônica, então aí a gente tem uma característica natural que fez com que essa região fosse assim agrupada. Na região Nordeste há uma predominância de clima semiárido, de clima tropical úmido no litoral, então uma região mais quente, uma região com menor densidade de chuvas, e por conta disso ela foi agrupada dessa forma, e também por características econômicas, se assemelham em características econômicas, infelizmente por uma série de razões, uma das regiões menos desenvolvidas do país, mas em expansão no crescimento e no seu desenvolvimento. A região Centro-Oeste é a região de característico de predomínio do Cerrado, do Planalto Central. A gente levou em conta uma característica natural. A região Sudeste, a região mais desenvolvida do país, né? Agrupando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E a região sul do Brasil, praticamente toda abaixo do Trópico de Capricórnio, então como predominância de clima subtropical. Por isso, elas foram assim agrupadas. Essas são as ideias principais dessas regiões e por que elas estão assim agrupadas. As regiões geoeconômicas, a gente no dia da aula conversou rapidamente, né, que elas não levam em conta os limites territoriais dos estados, mas sim as características socioeconômicas de cada uma delas. Por último, nós vimos na nossa aula da semana passada as diferenças regionais, né? E cada região tem sua característica própria, tanto cultural, quanto natural, quanto social, que essas características refletem na sociedade, que a gente tem origens diferentes, vários povos migraram para o nosso país, fazendo com que a gente tenha uma mistura, que nós chamamos de uma miscigenação étnica. Só para lembrar, os povos matrizes do povo brasileiro são os negros, os indígenas,
que são os primeiros habitantes, e os europeus que trouxeram os negros para cá. Mas depois disso, a partir do século XIX, principalmente, no século XX, imigrantes de várias outras nacionalidades, de vários outros países da Europa, da América do Norte, da América do Sul, da América Central, da Ásia, enfim, dos mais variados países vieram para o Brasil, e faz com que nós tenhamos uma população muito misturada, que a gente chama muito miscigenada, e isso reflete também nas culturas, porque a gente tem uma variedade enorme de cultura e de riqueza cultural em nosso país. Encerra essa aula falando sobre a questão da indústria da seca, né, daqueles que se beneficiam do fato do Nordeste, da parte de clima semiárido, apresentar uma região de pobreza, mas bastante populosa. Isso atrai votos, isso atrai interesse de políticos desonestos que acabam pegando dinheiro que deveria ser destinado para acabar com a miséria e a pobreza e acabam embolsando essa grana, né? E também sobre a questão do desmatamento na região da Amazônia, né, que é muito retratado no nosso cotidiano, de onde sai boa parte da madeira, que é explorado de forma indevida em muitos casos, em outros casos você também possui lá a exploração e manejo adequado da floresta. Aí vocês fizeram a atividade 3 e hoje eu vou pedir para vocês fazerem o que aparece na apostila para vocês como avaliação. Na realidade não é avaliação, na realidade é apenas um exercício que vocês farão. Vocês vão precisar de copiar as questões, copiar as alternativas e assinalar no caderno de vocês as alternativas que vocês julgarem serem as corretas, tá? Ah, eu posso imprimir? Você pode imprimir. O problema é que se você falar que você vai imprimir, você vai ficar durante a aula fazendo o quê? Absolutamente nada. Você vai ter que imprimir depois para fazer depois sem o meu acompanhamento. Então, eu peço que vocês, ao final de assistirem esse vídeo, né, a gente já começa a nossa aula, e já comecem a copiar os exercícios e a responder as questões. Dando tempo, a gente consegue fazer a correção durante o tempo de aula. Não dando tempo, fica para a aula seguinte, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.